Primeiro lugar, absoluta. TVN. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, Alicaso e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e é transmitido pela TV Global News, canal 55, e em Anápolis, pelo canal 14. Hoje, os temas de nosso encontro são Programa Brasil Rural, Fake News, Notícia Factual, Descrédito do jornalismo brasileiro, Comunicação na atualidade e perspectivas para o futuro. E para esta conversa legal, convidamos o senhor Luciano Barroso, jornalista, radialista com 50 anos de profissão na Rádio Nacional. Atualmente apresenta o programa Brasil Rural pela Rádio Nacional de Brasília. Apresentou vários programas na extinta TV Brasília e TV Manchete, na extinta TV Manchete, TV Brasília e TV Nacional. Foi laureado com a medalha Dom Pedro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e com a medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Recebeu o título de cidadão honorário, honraria-lhe concedida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo um dos mais respeitados jornalistas em atividade no Brasil, além de outras especializações nesse segmento. Senhor Luciano Barroso, meu dileto amigo, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite aos amigos e amigas que estão nos dando o prazer dessa conversa, dessa convivência rápida que teremos aqui, falando um pouquinho de jornalismo, fiquei agora até emocionado com essa abertura. Mas eu vou aproveitar aqui com a sua emoção e quero dizer o seguinte, Luciano Barroso, o seu currículo aqui está 1% do seu currículo. Que é isso? E quero dizer aos nossos telespectadores, e a você, e você sabe muito bem disso, eu pouco que sei de jornalismo, eu aprendi com você, e gostaria de dizer também que a humildade é a virtude dos grandes gênios, viu, Luciano? Então, assim espero. Já que você começou com uma frase, eu gosto muito, né, de uma frase que é nome de um filme com Anthony Quinn, As Sandálias do Pescador. Sandálias do Pescador. Quem tem a sabedoria de calçar as sandálias do pescador, com certeza vai compreender um pouco mais a vida. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Antes de iniciarmos o nosso programa, Luciano, eu gostaria a nossa conversa legal, eu informo a você e aos nossos telespectadores de que hoje, dia 21/2, comemora-se o Dia Internacional da Língua Materna. É uma comemoração mundial anual realizada nessa data 21/2 para promover a conscientização sobre a diversidade linguística e cultural e para promover o multilinguismo, que consiste em acolher diversas línguas. Parabéns aos países que fazem parte da diversidade linguística. Se quiser falar alguma coisa sobre esse dia, por favor. A importância de se preservar sob todos os aspectos a nossa língua materna, a nossa língua. No Brasil eu tive o prazer de ir à Amazônia e fiquei encantado com os vários idiomas das tribos. Eu tenho um colega de trabalho que ele é um ticuna e ele fala a língua dele, que é espetacular. E nós carregamos a nossa língua materna como o português, mas antes se falava, nossa língua talvez fosse o Guarani. O Tupi. Né? O Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Então, nós temos essa obrigação da língua materna, mesmo que a língua é viva, é dinâmica, mesmo que usando de vez em quando um véi, e aí, mano, nós temos que ter um cuidado, um pouco mais excepcional, né? mais seletivo, né? Um pouquinho mais, né? Para não cair na mesmice. Isso, muito bem.
Luciano, já vamos então iniciar aqui a nossa Vai conversa devagar. legal. Vai devagar. Você já enfrentou diversos desafios nos seus 50 anos de jornalismo, Brasil afora. De rádio, né? Nos fale sobre o programa Brasil Rural. Como está sendo essa nova experiência? É fantástica, porque eu tive, primeiro, na área do entretenimento. Eu apresentei vários programas quando bem mais jovem, o Geração Colorida, né, a Mini Parada Nacional. Começou aí, com Mini Parada Nacional e por aí vai. E depois passei para a área jornalística, até agora, um tempo atrás, eu estava apresentando um programa à tarde, cujo conteúdo é mais jornalístico. O Brasil Rural tem o seu lado jornalístico, porque eu entrevistei um senhor, um doce de pessoa, 94 anos, o senhor Miura, ele é japonês, e ele quer plantar cerejeiras no Brasil, porque é a árvore símbolo do Japão. Claro. E ele quer agradecer. E é linda, a cerejeira é linda. Lindo, né? lindo. Linda, eu morei na Amazônia. Pois é. E ele falou que quer devolver ao Brasil, aos brasileiros, né, um pouquinho de tudo que ele recebeu. Então me emociona, assim como falei da cachaça, que cresceu 40% em exportação e 30% no ganho na balança comercial brasileira. Falei também recentemente com um motorista de Massachusetts, nos Estados Unidos, fez uma entrevista com ele, brasileiro, que hoje tem uma empresa lá, para a gente saber qual é a diferença entre um caminhoneiro aqui no Brasil e um caminhoneiro nos Estados Unidos, não é? Como ele é tratado lá, de que maneira as cargas são entregues, qual é o ganho que ele tem. Então, é um prazer também essa parte jornalística. Conversei com uma senhora produtora rural aqui de Brasília, num lugar chamado Lago Oeste, e ela falou sobre a folha de louro. Então, é uma outra forma também de conhecermos um pouquinho mais aquilo que consumimos e aquilo que temos à nossa mesa. Eu adoro o agro, Zé Carlos. Eu nasci no campo, na área rural, e em Minas Gerais. E eu tenho, assim, paixão pelo agro, né, de todas as formas, gosto demais do plantio. Você está coroando toda a sua experiência trabalhando no que você gosta. Além da música, música, sua paixão, né? além da música sertaneja, né, que eu gosto muito. Eu sou assim, bem eclético nessa questão de gosto musical. Eu gosto de uma música clássica, Schubert, Saint-Saëns, Beethoven, Tchaikovsky, Abertura 1812 é uma coisa linda de Tchaikovsky. Mas eu gosto, Handel, mas eu gosto também do Amado Batista. Eu conheço, que é gente feliz, gosto de Léo Canhoto e Robertinho, João Mineiro, nunca mais é uma voz igual do Marciano, claro, nunca mais. Deixaram, hoje um dos maiores clássicos da música sertaneja. Estãozinho Chororó. Lá no programa, inclusive, eu brinco, eu tenho um galo que canta lá para acordar todo mundo, e o nome dele é Zezé, que é o Zezé e o Luciano. Então, criativo, não? E qual é o horário do seu programa e qual é a sintonia que você já pode passar aí para os nossos telespectadores? 5 às 7 da manhã, aqui em Brasília, mas tem também, está no AM 980, está em ondas curtas, na Rádio Nacional da Amazônia, está no FM, Rádio Nacional do Alto Solimões, e hoje, com a internet, com o advento da internet, acabou essa história de AM e FM. AM, ondas curtas, sei lá, acabou. Você tem uma programação. Então, na internet, radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, você vai ter, né, o programa Brasil Rural à sua disposição. Muito bem. Que beleza, Luciano. Luciano, dentre muitos, quais os principais programas que você já apresentou? 50 anos de rádio e TV é um bom tempo, né? Você começou garoto. Não, na verdade, como... Não, eu era o melhor lavador de banheiro. Eu tive o prazer de começar realmente office boy. Na época, na minha carteira, tem até hoje auxiliar não qualificado.
Auxiliar não qualificado. Era um nome que se era dava, o nome. office boy. E com o tempo eu fui tendo essa evolução, não só na Rádio Nacional, mas fui trabalhando depois em outras emissoras, sempre na área mais de comunicação. Na TV, eu apresentei o Jornal da Terra, na TV Brasília, muito tempo atrás. TV eu fiz há muito tempo. Depois eu deixei um pouco de TV, porque por incrível que pareça, eu sou tímido. Por incrível que... Quem me conhece ri quando eu falo. Sabe? Eu entendo. Mas é tímido e tem 50 anos de trabalho. Mas... Eu acredito que mais 50 anos você perde a timidez, né? Mas aí eu fiz a opção pelo rádio. Mas eu trabalhei, fiz também programas na TV Nacional, inclusive que até hoje repercute muito, tem livros falando sobre isso, que foi o Geração Colorida, que era um programa de rock com as bandas de Brasília, depois virou Geração Brasília, por causa de um presidente que usou esse termo colorido. Depois eu fiz também, tinha um jornal na Manchete, na Rede Manchete Centro, eu esqueci o nome do jornal, mas eu também tive o prazer de apresentar isso. Fiz um programa de clipe também na TV Nacional na época. E você também faz esses programas TV Global? Tá. Eu fiz digamos, com a concordância da direção da empresa, né, da Rede Globo. Tem que ter a concordância deles. Eu tive o prazer de fazer SESI e Rede Globo Ação Global. Ação Global. Eu fiz várias apresentações, né, de Ação Global. Tive o prazer também de apresentar vários cantores, cantoras, peças de teatro, assim, na área de cultura do SESI, que eu agradeço muito a toda a direção que confiou no meu trabalho, naquilo que eu penso saber fazer. Isso. Muito bem. Luciano, você tem uma larga experiência tanto no rádio como na TV. Qual foi o seu maior desafio como jornalista? Eu acho que o desafio, digamos assim, não existe aquele... Como é que eu vou dizer a você? O desafio é todo dia. É o desafio da ética, da postura, é o desafio de você levar a informação, é o desafio de você não interpretar para o seu ouvinte ou para o seu telespectador aquilo que você quer. Quando você vai falar sobre um determinado ponto, você vai dizer, olha, tal coisa aconteceu assim, você abre um editorial. Eu adoro o jornalismo factual, o fato. O que aconteceu? Foi isso, para que cada um forme a sua opinião. A partir do momento em que você passa para o cidadão, não é, essa mensagem, ele vai decidir o que fazer com essa informação que você passou. E o desafio é se manter ético, se manter nesta postura de dizer, olha, aconteceu tal coisa, ou ouça, no caso do rádio, aconteceu tal coisa, o fato é esse. E aí, você que... E não dizer, hoje está cheio de bababá, cheio de nham-nham-nham. Infelizmente, hoje não está sendo levado a sério essa postura, né, Luciano? Infelizmente. Em alguns lugares, não. Não, né? Muito bem. Luciano, qual a diferença entre rádio e TV? Olha, eu sei, né? O nosso telespectador também está aí querendo saber com toda essa larga experiência como um dos mais renomados jornalistas brasileiros. Eu gostaria que você nos dissesse essa diferença aí. Você me deixa assim encabulado. Mas olha, você tem, quando você fala assim, a imagem é uma forma simplista de você dizer isso. Mas vamos lá. Quando você, no rádio, você precisa usar, aí a diferença é a linguagem. Se eu estou na TV, eu olho para a câmera e digo, você que está me vendo neste momento, pode ter essa e essa ação. Ora, você tem a imagem, o meu gesto, a minha fisionomia, a forma como eu estou me expressando. E você vai entender o que eu estou falando. No rádio, você cria a imagem. Naquele exato momento em que todos esperavam uma ação um pouquinho mais severa,
Nada aconteceu. Porque a mãe, ao perceber que o filho chorava de uma forma tão terna, ao invés de corrigir, ela simplesmente fez um carinho e um suave beijo foi dado à sua testa. É no rádio. Por quê? Porque você vai criar a imagem. A imagem se cria na locução. E uma coisa interessante em locução é que quando você fala, por exemplo, eu gravei muito e ainda gravo, eu vou até fazer aqui uma brincadeirinha com o jogo do Atlético e do Flamengo. Né? Vai judiar né? um pouquinho do Porque tem uma diferença também entre o locutor e o comunicador. Quando você vai gravar, você diz assim, hoje eu não estou gritando, mas eu subo o tom de voz, falo assim, hoje às 8 da noite tem Flamengo e Atlético Mineiro, direto do Maracanã. É uma forma. Quando você vai falar de amor, o coração não suporta grito, sussurra. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar nem rosas. É um sussurrado. Entendeu? Então, são informação, formas de falar. Isso, muito bem, Luciano, muito bem explanado. Você já cobriu, Luciano, várias delegações? Algumas delegações governamentais em outros países, Luciano? Eu tive o prazer, doutor Zé Carlos, de ir a Angola 2 vezes, no governo Fernando Henrique. Foi uma experiência espetacular conhecer o povo angolano. Naquele momento, nós estávamos tendo... eu fui pelo Brabate, o batalhão lá do Brasil, Força de Paz, a UNAVEM, e eu aprendi muito quando eu estive lá. Uma outra cultura, uma outra forma de ver a vida, um outro posicionamento na sociedade. Naquele momento estava tendo um conflito não armado, quando eu fui já não tinha mais esse conflito armado, mas ainda uma situação tensa, com o Savimbi de um lado, o presidente do outro, e eu tive o prazer dessa convivência, e eu digo a você o seguinte, eu aprendi a amar e respeitar o povo angolano. Gosto demais, porque eu estive lá por 2 vezes em Angola, mesmo numa área militar, onde nós tivemos, eu estive em Luanda, capital, Chitembo, Calumboloca, não é? Então, lugares que eu tive o prazer de conviver com as pessoas. E é um povo amável, Luciano? Muito. Um povo realmente lindo, espetacular. Se você, angolano, tiver nesse momento vendo, meu respeito, sua nação é linda. Isso é importante. Isso traz de certa forma, ajuda o conhecimento como profissional, né, Luciano? Muito. Ajuda muito, né? Muito. Quando eu não sei hoje, se bem que hoje também nem se exige mais o diploma de jornalismo, mas quando eu fiz o jornalismo, além de ética e tudo, você estudava um pouco de sociologia. Claro. Você tinha que saber um pouco, né, daquela região, da sociedade, a formação social daquele povo, daquele lugar, ou mesmo no Brasil. Porque quando você fala do Nordeste brasileiro, é uma coisa, do Sul do país é outra coisa. Então, você tem que ter o motivo, o porquê. Porque quando você vai levar um fato, aconteceu algo num determinado lugar do Brasil. Aquilo tem uma raiz cultural. Aconteceu num outro lugar. Às vezes, o mesmo fato, você tem uma raiz cultural diferente. E aí é que cabe ao jornalista mostrar o fato, não escrachar, claro. Ficar dando opinião, dando tapa na mesa. Não, muito bem. Luciano, nós estamos atravessando dias difíceis com a nossa imprensa, notadamente com as chamadas fake news. Como você vê essa anomalia em termos de comunicação? A fake news foi um nome que surgiu agora, recente, porque já existia. É só trocar o nome. Só mudou um pouco. Como é que era o nome antigamente? Antigamente tinha um termo que se usava, barriga.
barriga. Fulano tomou a barriga. Tomou a barriga. Ou O que era que mentira? não era verdade. Tomou a barriga, pegou ouviu o galo cantar, não sabia onde. Não sabia onde. Então, você pegava. Agora, hoje o que se nota também, o que se nota não, o que pode ser também, é que algumas pitadinhas que são colocadas em vários veículos, às vezes gera maldade, vem realmente por maldade. Aí, e há uma preocupação muito grande com relação a isso, mas, Zé Carlos, quem mais perde com fake news é a própria comunicação. A própria comunicação. Porque o veículo perde. Eu indago de você, Luciano, porque a gente está... cada dia a gente tem que se especializar mais, eu indago de você. É necessário que se tenha o marco regulatório da comunicação, Luciano? Aí você corre um risco. Não marco regulatório, mas eu acho que deveria ter uma forma de você cobrar daquele que espalhou uma inverdade, aquele que espalhou uma fake news, como se diz hoje em dia, uma forma dele se retratar. Agora, se você criar, por exemplo, na minha opinião, esse marco regulatório, depende de quem vai fazer esse marco regulatório. Vai dizer o que pode e o que não pode? Vai cercear sua habilidade? Não, sua liberdade de expressão. O que não pode confundir, Zé, é liberdade de expressão com, eu não quero usar um termo mais forte, mas assim, com o que vem acontecendo às vezes em determinados lugares. A pessoa pega o celular, clica lá e bota na rede. Coloca na rede. Liberdade de expressão não é. Não é você incriminar uma pessoa, não é você mentir, isso não é liberdade de expressão para mim. Agora aí vai a interpretação da lei. E hoje, aquilo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, Luciano, hoje uma notícia. Hoje nós estamos, daqui a pouco eu vou te falar quantos países nós estamos falando. Você entra em tempo real, né? Você coloca, você joga na rede, você está assistindo no Japão em tempo real. Neste momento, lá no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, em vários continentes do mundo, aquela notícia está ali. E aí é o que fica, né, Luciano? Você tem que ter muito cuidado com a... Por isso que o jornalismo tem que checar a informação. Eu sou da época que você checava a informação. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu há muito tempo. Foi quando o cantor Leandro faleceu. Um pouquinho antes, uma semana, uns 3, 4 dias antes, eu ouvi 2 emissoras falando que ele tinha falecido. E eu não chequei na fonte, lá, por exemplo, com a assessoria dele, eu não fiz isso. Eu entrei no ar e também caí nessa resultado. Lógico, recebi várias ligações aí, assim, elogiosas, né? Cobrando uma postura. Então, isso aí eu estou falando de uma área artística, fora a questão política, a questão de segurança, a questão de saúde. Você tem que checar uma informação. O doutor fulano de tal disse isso. Doutor, o senhor disse isso? Disse, nesse sentido, com essa interpretação? Não foi bem assim. Eu falei isso. Ok, obrigado. Checou a informação, tudo bem. O senhor disse isso? Não disse. Interpretado de forma errada. Não vai ao ar. Comigo não vai. Claro, nem pode. Não vou repetir, nem pode. Porque senão você cai no discreto. Né? Se não checa a informação, se você não confere aquela informação, não é informação, é fofoca. Muito bem. E aqui já vem a perguntinha em cima disso que você está falando. Da fofoca? Luciano, hoje o descrédito que vem passando no jornalismo brasileiro, nos levando a um campo perigoso com consequências sombrias e imprevisíveis. Por quais razões chegamos a esse nível desse descrédito todo? Olha, Zé, por várias razões, na minha opinião, chegamos a esse ponto. Como eu disse, hoje, classificado como fake news, só arrebenta com o veículo. E principalmente hoje, que nós temos a internet, nós temos as redes sociais, se você fala algo que não é verdade, o Dr. Gu está aí, conhece o Dr. Gu? Você vai lá no Dr. Gu, rapidinho ele vai te passar a informação. Vai te desmentir. Então, aí não é só o jornalista, o apresentador, o comunicador, não.
aí é o veículo também. Claro. E você, a partir do momento que você quebra essa confiança, como é que você vai ter de novo a credibilidade de dizer eu estou falando a verdade? É claro. E não adianta só você repetir esse Esse lema. jargão, esse lema, até porque o seu público, você caiu no discreto, ele já também não vai, você vai perder Vou te dar um exemplo, Zé. Às vezes a pessoa liga, às vezes eu perco assim, doutor Zé Carlos. Não, aqui não existe doutor Zé Carlos. Aqui é o Às José vezes a Carlos, pessoa- o José Carlos, seu amigo, seu A colega. pessoa me liga e pergunta, Luciano, tal coisa assim, assado. Eu falei, não sei, mas eu vou procurar para você. Claro. O grande problema, muitas vezes, de uma colocação mal feita é essa. A pessoa não admitir que, às vezes, aquele assunto não sabe. Ah, a política de Brasília agora. Nossa, se você for ler por aí... Olha, até o emengarro do Sulistano fala do Zózói é o candidato. Gente... E é perigoso, né? Não, é perigoso. Hoje, quando você fala o seguinte, vem a eleição, vem a isso, tá, vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. O governador deve ser candidato para a reeleição. É normal. Deve ser candidato. Claro. Deve ter forças partidárias indicando outros nomes. Claro. Mas quem vai ser? Quem vai ser? Exatamente. Entra na axiologia? É claro. Eu acho. Eu acho. Não. Você tem que ter esse cuidado. Eu apresentei, Luciano, um determinado tempo com a Mônica Nóbrega, não sei se você se recorda. Conheço. Apresentei um programa ao vivo pela TV aberta e chamava-se Pergunte ao Advogado. E aí, muita gente jogava uma banana para você escorregar normal. com a pergunta para te pegar ali no ar, porque é ao vivo, você tem que responder ao vivo. Né? Mas aí eu entrei aliás, eu aprendi com um grande instrutor chamado Luciano Barroso, que está aqui ao meu lado, e eu falava para ele, olha, dado a peculiaridade da sua pergunta, eu vou fazer uma análise criteriosa, uma análise acurada, e no próximo programa eu te trago a resposta. Isso. Porque senão você fica num beco sem saída, né? É porque... Pelo fato de que é ao vivo e ele te pegou no contrapé. Agora, então você tem que ter esses cuidados. O fato de você ter o cuidado de dizer, olha, no momento eu não sei, é muito melhor do que você tentar enrolar ou dar uma resposta que não seja verdadeira. Eis a razão que eu uso no meu perfil do meu WhatsApp, a frase, é preciso ter muita inteligência para dizer não sei e muita sabedoria para perguntar como se faz. Há 20 anos. Boa essa. Eu tenho uma frase de Sêneca, Lúcius Ananeus Sêneca, foi um grande pensador romano. Qual é a frase? Solidão não é estar só, é estar vazio. Exatamente. Gosto. Muito bem, meu amigo. Luciano, grande parte da mídia hoje são office boys das instituições governamentais, que têm seus interesses específicos divulgados e distorcidos, ou ainda por outras razões. Isso é uma realidade? Não acredito, Zé. Eu acho que talvez seja um pouco forte essa colocação. Nós temos, sim, há um cuidado muito grande com relação à mídia, é o seguinte, nós temos alguns poderes, o poder político, o poder de polícia, o poder de sociedade e o poder econômico. Vamos eliminando poder econômico e poder político. E muitas vezes, o canal, a mídia, aquele canal, pode ser de rádio, televisão, o jornal impresso, que hoje em dia praticamente inexiste, não é? Mas um programa na internet, no YouTube, qualquer que seja o seu canal de comunicação, você precisa ter um ganho. Há uma necessidade de você ter este ganho. E muitas vezes, até por uma conduta, uma necessidade de conduta, as pessoas acabam cedendo. Eu não diria que você usou o termo, qual foi o termo que você usou?
Office boys, né? office boys. Não diria com essa dureza toda, mas Mas, alguns... mas beirando a isso. eu se diria, aproximando. se aproxima porque muitas vezes você se deixa levar pela necessidade financeira Exato. ou a necessidade né, política. Vou te dar aqui um exemplo. Quando você, um cidadão comum, vou falar da área de segurança, que o doutor é especialista também. Também não, é especialista, eu não. Mas uma área de segurança, falo da comunicação. Um cidadão comum qualquer cometeu um crime. Muitas vezes o comunicador ou quem vai passar essa informação, mas rasga a pessoa no meio, escracha a pessoa, mas arrebenta. Vamos falar de uma coisa simples, um atropelamento. Isso. Tá? Porque você tá, aí xinga. Aí vamos colocar que houve um atropelamento, só que foi o filho de um senador, só que foi um agente da civil, foi alguém, ele vai dizer, olha, mas é lamentável o que aconteceu, não, fulano estava lá, entendeu? Essa é a diferença. Aí é que está a diferença. E esse cuidado é que tem que ter. Notícia não tem tamanho, tem quantidade. Exatamente. E esse é a preocupação e o cuidado, né, Luciano? Luciano, o que vem a ser passar pelo crivo de redação significa que sua notícia pode ser totalmente distorcida da realidade de acordo com a conveniência dos redatores-chefes ou de outros interesses escusos, não? Não. Não passa necessariamente. O crivo da redação é o seguinte, todo veículo de comunicação tem sua linha editorial. Ora, a partir do momento que você tem sua linha... Vamos lá, nós estamos aqui, o seu programa tem uma linha editorial. É um programa, né, de cunho jornalístico, com entrevista e tal. Se eu começar a trazer aqui textos vulgares, falando de assuntos vulgares, você vai dizer, não dá. Então não é você mutilar o texto de alguém, é você observar, né, que aquela linha editorial. Claro. Por exemplo, palavras de calão, muita gente, né, às vezes, uma expressão que não deve... Eu vou te dar um exemplo, Zé, aqui sobre essa questão de quem faz uma revisão de texto. Quando alguém vai a um grupo de pessoas chega a um determinado lugar, dependendo de quem, né, esteja cobrindo a matéria, houve uma invasão. Mas dependendo de quem esteja cobrindo a matéria, houve uma ocupação. A invasão é crime, a ocupação é uma necessidade social. Então, qual é a diferença entre o invasor e aquele que ocupa? Exato. A partir do momento que você entra num lugar que não é seu, que não lhe pertence, que outra pessoa comprou, ou seja público, né, que pertence a todos nós, você invadiu ou você ocupou? Invadiu. Tem certeza? Precisa ver o momento em que se deu essa situação. Precisa ser uma análise acurada. Exatamente. Disso, né? Então, essa é a questão. A necessidade que eu tive de invadir. A pretensa invasão. Ou ocupar. Ocupar. Então, quando você fala, você tem... Eu adoro. Eu trabalho onde pessoas estão sempre atentas, onde às vezes eu falo, quando termino o programa, eu tenho a produção que vai dizer, Luciano, você cometeu um deslize aqui, olha, cuidado com isso aqui, cuidado lá, porque você pode ferir aqui, entendeu? Então, quando você for falar, aí você vai dizer, bom, e se não puder usar invasão nem ocupação? O que você usa, Zé? Não pode usar nem invasão, nem ocupação. Vamos lá. O que eu uso? Não uso. Eles entraram naquela área, por isso. Claro. Eles entraram. Eles não invadiram. Exato. Eles não ocuparam. Não ocuparam. Eles entraram. Eles entraram. E aí? Eu, sendo revisor, eu ia dizer, eles entraram na área. Invasão tem uma conotação, ocupação tem outra conotação, e o que eles realmente fizeram foram entrar na área.
Quer dizer, nem invadiram, nem ocuparam. Exatamente. Que estão sujeitos a qualquer momento. Então, e eu sou plenamente a favor de que haja um controle editorial sobre todo e qualquer, porque te ensina, te ajuda. Muito. Muito. Você não Então não vai mudar nada. Nada disso aqui, né? Porque senão vira gatinho. Hein? Senão, opa, estou falando tudo que eu faço. Luciano, o que vem a ser mídia marrom? É a mídia sem credibilidade? Olha, esse termo já vem há algum tempo, né? já desde vamos botar uns 30, 40 anos por aí, essa história Mídia marrom. Eu não tenho, assim, eu não sei descrever exatamente por que o termo marrom, mas era uma mídia que ficaria à margem, né, de todo o conteúdo que existia naquela época, ou seja, uma mídia de menor qualidade, uma mídia não tão expressiva, e aí começou a usar esse termo da mídia marrom. Não creio que... Isso seja... Não é regra. Não é regra. Não é regra. Você que faz... Quando eu tive, algumas vezes, cheguei a dirigir algumas emissoras fora, né? E eu sempre falava para os meus colegas, quando eu tinha oportunidade, dizer o seguinte: olha, se a sua empresa, primeiro, aqui não tem nenhum artista, se a sua empresa se tornar grande, você se torna grande. Então, muitas vezes você fala de uma mídia marrom, porque a empresa é pequena, porque as pessoas que estão lá dentro começam a pequenar a empresa. Se a empresa for grande, jamais será marrom. E eu não estou falando de prédios, estou falando de grande conteúdo, de pensamento. Mas aqui nós vamos divergir aqui já, quer ver? Tem mais um aí? Tem. Por quais razões falta imparcialidade da maioria da mídia brasileira? Você está me esfolando. Não estou. Não tem uma razão. Nós vivemos, olha, até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos assim de forma clara essa questão de esquerda, direita, disso ou daquilo. Não tínhamos. Claro. Você não tinha essa visão que hoje nós temos. De uns 30 anos para cá, as coisas começaram a mudar. E é claro que cada um pega o seu segmento. É claro que cada um vai dizer, olha, eu me simpatizo mais desse lado ou daquele. Então, não significa que todos estejam errados ou que todos estejam certos. Não é isso. Mas o que pode acontecer é a mistura do que você pensa, do que você quer, com o que você precisa fazer na comunicação. Eu posso não ter apreço por um determinado representante, mas o microfone não é meu. Claro. Ele pertence a quem me vê ou a quem me ouve. Ele nem é dessa emissora, ele pertence a quem não está assistindo. Então, eu posso não gostar, mas não é a minha opinião. A minha opinião eu expresso fora do microfone. No microfone, eu tenho que ser ético e ter uma postura de levar a informação correta. Isso é que é importante, e é interessante que os nossos telespectadores saibam disso, porque eu Luciano, tive alguns dissabores em entrevistas, notadamente por ocasião da nossa eleição da OAB. Ah, sim. Que eu tive o prazer de participar, inclusive. Você participou também, como jornalista, nos ajudou muito. Mas eu não tenho viés político e nem aceito patrulhamento ideológico. Porque a pior coisa, é horrível você aceitar um patrulhamento ideológico. O programa aqui é meu, a emissora não é minha, mas o programa é meu. Então, vieram pedidos aqui, que eu estava dando entrevistas para algumas partes, para algumas chapas da OAB, e não dava para outras. E vieram pedir para que eu entrevistasse. E o nosso diretor, o Eli Caso, teve cuidado de dizer, não, o programa é dele, e você tem que entrar em contato com ele e resolver com ele. Não tem nada de aqui, ele é independente, ele é o dono do programa. Eu sou o dono da TV, mas ele é o dono do programa. Então, isso aí, Luciano, é de suma importância, você não ter patrulhamento ideológico, porque você tem a sua credibilidade aumenta nisso, né, Luciano?
Eu estou aqui na bancada já há 5 anos, 6 anos praticamente, e você aumenta a sua credibilidade em função disso. Porque se alguém vier aqui e disser que você falou mal de alguém aqui, eu cedo o mesmo espaço aqui de 1 hora para ele se defender, Luciano. Para a pessoa se defender. O espaço que o Luciano veio aqui e denegriu a sua imagem, está aqui. É ofertado a você para que você faça suas conclusões, tire suas razões. Luciano, o que vem a ser consórcio de imprensa? Esse aqui é o problema. Não, olha só. Esse é um termo que algumas pessoas usam, principalmente com relação à informação. Você tem uma linha de raciocínio onde alguns segmentos têm o mesmo padrão comportamental. Isso. E aí você diz que é um consórcio de imprensa. Não. Primeiro, Zé, a verdade é imutável. O que muda é a interpretação. Claro. Então, quando você tem 1, 2, 3, 4 emissoras, seja de televisão, de rádio, na internet, tudo, falando basicamente a mesma coisa, o que temos que nos preocupar e nos ater é a verdade? Se for a verdade, não é um consórcio. É simplesmente que são canais que estão transmitindo a verdade, são canais competentes. Agora se você... São canais competentes. Agora, imagina, você vem de lá, uma verdade. O Atlético ganhou do Flamengo. É campeão da Supercopa. Todo mundo está falando isso. É um consórcio? Não. É verdade. Isso é a verdade. É verdade. Uma realidade. Agora, se fosse, por exemplo, se alguém... Aí começa, ganhou, mas não mereceu. Ganhou, mas teve aquele... Aí já começa a desvirtuar. Aí vai aquela questão da opinião de cada um. Eu não acredito nessa de consórcio para o mal, não. Não existe. Não. Muito bem. Não. Esse consórcio que eles fizeram, notadamente agora em pandemia, de acordo com o consórcio de imprensa, morreu tantas pessoas de Covid, essas coisas que eles fazem aí. Eu indago de você. Mas é só checar junto ao Ministério da Saúde. Ele passa também pelo crivo de redação? Com certeza. Com certeza passa mesmo. Agora, deve ter alguém encabeçando isso. Claro. Porque... mas nós temos aí coisas distorcidas que nós presenciamos essa semana, absurdos aí, né? Agora, por exemplo, uma coisa no jornalismo que às vezes eu fico observando, esperando, é a fonte. A fonte. Você pode ver, na TV eu já vi, poucas vezes que eu vejo TV aberta eu já vi, X pessoas com relação à Covid. Fonte, Ministério da Saúde. Está lá a fonte. Fulano disse, vamos supor que eu não tenha visto o jogo do Atlético, ele ganhou nos pênaltis. Não vou falar do Atlético mais não, porque tem muito flamenguista vendo a gente, vamos falar de outro time. O São Paulo ganhou do Santos. Eu não vi o jogo. Quem disse que o São Paulo ganhou do Santos? A rádio tal, de acordo com a rádio tal, de acordo com... o site tal, site tal, o São Paulo ganhou do Santos. Então, dê a fonte. Deu a Acabou. fonte. Está ali a fonte. Exato. Porque se você não der a fonte, você vai cair naquilo que nós falamos no início. Não, você pode ser a fonte. Mas se você der a fonte errada. Não, mas você, nesse caso, eu vi o jogo do São Paulo e o São Paulo ganhou 3-0. Eu vou ser fonte para outras pessoas. Para outras pessoas que não viram. Exatamente. Perfeitamente. Esse consórcio de imprensa, ele tem credibilidade junto à população? Se estiver fazendo a verdade, tem. Mas se a verdade está for real? Sim, se a verdade for explícita, real, tiver como checar, porque existe uma coisa também, Zé Carlos, que é importante. Nós não podemos nos deixar levar por tudo aquilo que estamos ouvindo e vendo. Claro. Não, gente. Olha, veio de lá,
fulano fez isso, aquilo. Calma, será que fez? Vai em mais de uma fonte. Claro. Procure aqui ou ali, vê a TV falou. Ah, porque determinado canal falou. É verdade? Não, não é assim não. E principalmente quando há interpretação da notícia. É claro. A interpretação é do canal, não canal, é a notícia. Não é a notícia. E já vem aqui uma perguntinha sobre isso. Mano, Muitos dos nossos colegas de comunicação chegam a chamar o jornalismo de jornalixo. Como você vê essa pecha nos profissionais de imprensa? lamentável. Lamentável. Exatamente. Mas aí é que nós temos exemplos aí de pessoas que realmente cometeram falhas graves no conteúdo jornalístico, no conteúdo ético, na postura de se escrever ou falar na televisão ou no rádio. Que cometem diuturnamente. Mas aí é que está. Porque é aquela história de dar a opinião. E aí surge um termo como esse, que é extremamente pejorativo, desagradável. Não é? É claro. Você muito tem que escutar desagradável. isso. Tem que escutar Agora, isso. tem gente que, como a gente às vezes fala, tem gente que procura. Claro. Tem gente que, nossa senhora, Eles procura. gostam. Não, Parece isso. que se sente. Aí é uma atrás da outra. Tá falando e tal, e Muito bem. Luciano, o jornalismo foi sempre visto como uma profissão de respeito e credibilidade, Sim. além do seu glamour. Hoje, bastante desacreditado, o que é que tem que ser feito para que volte a ter sua credibilidade restabelecida? A verdade. A A verdade. Tão somente a verdade. Acabou. Não tem problema. Você pode dar a sua opinião? Pode. Você pode abrir um editorial? Pode. Você pode dizer, a TV, a TVN, sente-se no direito de fazer isso, 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 isso. Você, comunicador, diz, eu, Luciano, penso, porque o senso comum também, Claro. né, acho, todo mundo acha, mas eu penso que tal coisa assim, assim, assado. Então você tem sua forma de falar para levar essa informação, separar da verdade, daquilo que é o fato, não é da verdade, é do fato. Separar do fato. O fato é uma coisa, aconteceu, aconteceu. Agora, você pode ter desdobramentos. E nesse caso você diz, de acordo com... Hoje em dia tem muito especialista, não sei se você percebeu isso. Mas de acordo com o especialista tal, ou sei lá quem, e são bons. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir um pensador, um cientista político, porque eu vou aprendendo cada vez mais. Sempre. Então, você pode até usar desse artifício, né, desse conhecimento, para dizer, olha, de acordo com tal coisa, a política externa, não sei como é que ela pode acontecer isso. Faço muito isso e tenho como mestre Luciano Barroso e também o Heródoto Barbeiro. Muito bom. O Heródoto Barbeiro, ele me ensinou muito. Eu tenho que eu admiro muito. E o Luciano Barroso, e os dois mestres que eu tenho no jornalismo. O meu chama-se Alexandre Garcia, também. Walter Lima. Eu tenho alguns jornalistas que eu respeito, e muito. Mas o Heródoto, O Heródoto também. Também, eu tenho o manual dele. Eu vejo, ele está, se não me engano, na Record News. Está na Record News. Record News. Então eu já vi algumas vezes o Heródoto, é muito calmo, muito tranquilo, sereno, tem uma forma fácil de falar. Uma delícia. Muito bom. Muito bem. Luciano, antes de continuarmos aqui, só informando a você e aos nossos telespectadores que nós estamos sendo assistidos por alguns países, e eu vou citar aqui alguns, mundo afora, em tempo real aqui pela nossa TV no Brasil. Nós estamos sendo assistidos por Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Haiti, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Suriname e Guiana Francesa. Na Europa, na Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Holanda, Grécia, Vaticano,
lá no Japão, Coreia do Sul, China e Hong Kong, África do Sul, Togo, Angola e Moçambique, Israel, Egito, Países Árabes Unidos, Turquia, dentre outros. Aproximadamente 40 países estão nos assistindo hoje em tempo real aqui, através da TVN Brasil, no nosso programa. Que Uma delícia. Conversa Legal. Beleza. Que bom. Isso é muito importante aqui para nós. Então você imagina o tamanho da nossa responsabilidade. Enorme. Falando para esse povo todo, né? Luciano, é possível estabelecer uma ponte de comunicação com a notícia verdadeira, sem viés político e sem subserviência de qualquer poder? É possível. É o fato. É o fato. É o fato. Quando você traz a notícia do que aconteceu, do fato, acabou. Não, a interpretação cabe a quem nos vê no momento, quem ouve no rádio, ou quem está lendo em alguma parte ou na internet o fato. Aí você não tem viés político nem nada. Fato. O governador de tal lugar é fulano de tal. Fato. Ele é bom, ele é ruim, aí você já começa... Aí depende da sua interpretação, da minha... Do viés político. Do viés político. Fato é, ele é o governador. Viés político, ele é bom, ele é ruim, ele é isso aqui. Ele é feio, ele é bonito, ele é ladrão, e vai por aí afora. Ele fez aquilo, fez aquilo outro. E vai embora. Aí o seu currículo desanda, né? E muitas vezes as pessoas colocam algumas coisas que não são verdadeiras. E há um desgaste muito grande. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado com... Muitas vezes você massacra a reputação, você praticamente destrói a reputação. O jornalismo, tem um fato no jornalismo que aconteceu em São Paulo, a escola base, inclusive na faculdade você fala sobre isso, a questão da escola base. Não sei se você se lembra do fato. Um casal, dono de uma escola, a escola base de São Paulo, foi acusado lá de ter tido alguns problemas com o aluno. Não houve uma apuração correta, o agente, né, no caso da polícia, se precipitou, o delegado na época, e uma grande emissora simplesmente massacrou o casal. Isso. E depois não era bem aquilo. Então, todo cuidado. E a retratação disso, Luciano? Ela tem que vir na mesma proporção. Mas aí é que está. Ela tem que vir Quantas no mesmo pessoas tamanho. viram a acusação e quantas pessoas viram a retratação? Pois é, mas o problema é que tem que dar o mesmo espaço. Eis a Sim. razão que eu te falei aqui. Se eu disser que o Luciano veio aqui e falou mal do nosso amigo José Edmar, que está aqui na nossa frente, aí o Zé Edmar vai ter o direito de vir aqui e eu vou dar 1 hora para ele se defender. O grande lance é não errar. É Se não- necessário for, a não- retratação, porque é um direito, é lei, claro. mas o grande lance é não não errar. errar. Não errar. É ter o cuidado de E apurar. o jornalismo, na sua essência, Zé Carlos, é o ser humano. Eu gosto, às vezes, quando sou convidado para palestra, alguma coisa, eu sempre dou esse exemplo. Se uma pedra rolar no deserto de Fukifuki nesse momento, rolou. Ninguém nem sabe. Agora, se essa pedra rolar no deserto de Fukifuki, passar em cima de uma aldeia, em cima de uma casa, e machucar alguém ou destelhar, é notícia. O jornalismo, a sua essência, é o ser humano. Então, você não pode pegar o jornalismo para estraçalhar um ser humano. Muito bem. Para fazer disso Não. É, claro. E, infelizmente, é feito, né, Luciano? Luciano, isso é uma constatação minha como advogado e jornalista. Nós já vamos chamar. É uma constatação minha como advogado e jornalista e formador de opinião, viu, Luciano? Muitos jornalistas, sabe-se lá como, queimam seus neurônios e arvoram-se em dar notícias fakes como se fossem verdadeiras, tentando induzir a população a erro. O que você tem a dizer sobre essa assertiva? Depende, sobre especificamente sobre essa questão, ou é um inocente útil, ou é uma pessoa que realmente é maldosa. Nesse caso, barras da lei. Porque você queimar neurônios para poder
sair dando notícias Não. falsas como se fossem verdadeiras, O grande induzindo. E o problema é a indução, Luciano. Toda indução. notícia envolve um ser humano. Envolve o ser humano. Envolve um ser humano, uma família, envolve um grupo social, envolve muita coisa. Toda notícia envolve um ser humano. Então não é possível você não ter esse cuidado jornalístico de informar. Fez, informa. Não fez, não inventa. Não inventa, não há necessidade Não há, de jeito nenhum. Luciano, a internet massificada tem contribuído sobremaneira sobre vários fatos, desmentindo a chamada mídia tendenciosa marrom e descomprometida com a verdade. Como você vê a atuação da internet ou das redes sociais? Olha, é assim, é a luz. Platão, quando no mito da caverna, ele diz que a partir do momento que você enxerga a luz, você não consegue voltar para a escuridão. A internet é essa luz toda, porque temos acesso à informação, podemos colocar aí é que está a responsabilidade com a informação. Mas a internet não é que ela veio para ficar, ela é a nossa essência hoje. A essência da informação. Todo mundo. Antigamente você tinha o quê? O Luciano Barroso dizendo, eu acho que. Não. Hoje, o meu amigo Francisco, o meu amigo Pedro, a dona Maria, o seu José, sei lá quem, pode dizer, não é bem assim, não, ou é bem assim, pode escrever. Muito bem. Luciano, vai ficar aqui umas 10 perguntas ainda para você, mas nós vamos voltar aqui oportunamente e eu vou abrir aqui o espaço para suas considerações finais. Quero primeiro te agradecer a TVN e pedir essa reflexão para quem gosta de escrever na internet, que é muito bom e tudo, a respeito dessa questão da verdade. Não é só o que você acha, o mundo não gira no seu umbigo, mas o jornalismo é aquele fato, é o que aconteceu. E ter essa postura do cuidado, porque toda informação tem um ser humano, envolve o ser humano. Então, esse cuidado nós temos que ter o tempo todo. Ou seja, nós temos que levar a verdade. Eu gostaria de citar, se der tempo, o Karnal, ele fala o seguinte, quando alguém fala de você, estou falando do pensador, eu adoro ele, o Leandro Carnal, ele fala que quando alguém diz a você umas certas coisas, se for verdade, para que você vai reagir? É a verdade. Se for mentira, para que você vai reagir? Aquela pessoa é bem menor que você. Então, fale a verdade, é melhor. Muito bem. Luciano, eu que agradeço a entrevista esclarecedora aos nossos telespectadores e convido para em outras oportunidades debatermos este e outros assuntos de fundamental relevância para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Encerro o programa com a seguinte frase do saudoso historiador, orador e estadista francês, François Pierre Guizot. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e a paciência. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Assistam agora ao programa MT Bike, Pedal Saúde e Entretenimento com o nosso diretor Eli Castro, Fabão e toda a sua equipe. Luciano Barroso, meu dileto amigo e professor, meus parabéns, até uma próxima oportunidade. E uma boa noite a você e aos nossos telespectadores. Antes disso, eu gostaria de chamar aqui o senhor José Edmar, autor da PEC, da lei que cria a moeda da lei que cria a moeda eletrônica. Antigamente era falado o imposto único. Então, dia 14/3, o senhor José Edmar vai estar aqui com a gente. Dá uma boa noite aos nossos telespectadores, senhor José Edmar. Boa noite a todos. Uma hora a gente debatendo sobre essa lei aí, sobre o imposto eletrônico, antigo imposto único. Boa noite, doutor Zé Carlos. Vai ser um prazer muito grande debater esse assunto. Eu acho que é um assunto extremamente atualizado, visto que todo mundo hoje trabalha com
com cartão magnético. E naquela época, quando a gente falava, vamos acabar com papel moeda, o pessoal me chamava de louco. Hoje não, as pessoas aceitam e entendem com muito mais facilidade. Então, espero que esse debate vai ser muito, muito rico e você vai gostar muito desse debate. Não, nós vamos debater não só um programa, vários programas sobre isso aí, que é de suma importância. Eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos.